Vamos então aí continuar o nosso exemplo aí, né? Agora na segunda fase de dosimetria da pena. Então, o vídeo anterior falamos lá, fizemos o cálculo da primeira fase em um exemplo de 3 crimes diferentes. Agora vamos continuar o exemplo aí. No primeiro exemplo nosso, qual foi o resultado da primeira fase? O resultado da nossa pena base foi 16 anos e 6 meses, certo? 16 anos e 6 meses, ou, né, 16 anos aqui vai dar 192 meses, mais 6 meses, resultado então foi 198 meses, 16 anos e 6 meses, ou 198 meses, para facilitar o cálculo aí, né? Então, vamos começar a calcular nossa segunda fase. Primeira coisa que eu preciso calcular é quanto vale cada agravante e cada atenuante. Qual o valor de cada uma. Nós já falamos que são várias as posições, várias as teorias, mas a mais adotada é que cada agravante ou atenuante, de regra, vale 1/6 da pena base. De regra. Por quê? Porque tem exceção. Nós vamos ver aqui nesse último exemplo uma exceção. Mas, de regra, vale 1/6. Então tá fácil aqui. Como é que eu sei quanto vai valer cada agravante e cada atenuante? Então é só eu calcular aqui quanto que é 1/6 de 16 anos e 6 meses, né? Ou, como é mais fácil para calcular, 1/6 de 198 meses. 1/6 de 198 meses, então eu vou pôr aqui 198 dividido por 6, que é igual a 33 meses, né? 33 meses, convertendo em anos, é equivalente a 2 anos e 9 meses. Mas vamos trabalhar aí com 33 meses. Beleza, então eu já sei que, de regra, cada agravante e cada atenuante vale 33 meses. Vamos supor que o juiz, ao analisar ou estudar esse processo, o juiz avaliou e analisou e encontrou presentes lá provas de uma agravante e de uma atenuante. Então ele tem uma agravante e uma atenuante. Tá tranquilo aqui, uma agravante e o melhor. Vamos pôr assim, uma agravante e vamos colocar duas atenuantes. Vamos mexer aqui um pouquinho. Se eu tivesse um agravante e um atenuante apenas, como elas não são preponderantes, uma anularia a outra, né? Mas vamos fazer um caso aqui que não anula. Vamos pensar aqui numa situação assim. Então eu tenho uma agravante e 2 atenuantes. Suponha que o juiz avaliou e entendeu que estavam presentes uma agravante e 2 atenuantes. Como é que eu calculo então a agravante? Eu vou pegar aqui então a minha pena base, 198 meses, e aí vou acrescentar quantas agravantes? Uma. Quanto vale cada agravante? 33 meses, mais 33 meses. Quanto é que daria isso aqui? 231 meses. 231 meses, equivalente a anos, seria 19 anos e 3 meses. 19 anos e 3 meses. 231 meses. Agora vamos calcular as atenuantes. Como nós vimos, nós temos 2 atenuantes. Cada atenuante vale 33 meses. Então eu colocaria aqui, eu faria a continha, né? 2 vezes 33 meses igual a 66 meses. Então eu pegaria o resultado das agravantes, 231 meses, menos 66 meses. Quanto que daria o meu resultado aqui? 231 menos 66 daria 165 meses. Equivalente em anos aqui, isso aqui seria 13 anos e 9 meses. Então, no meu primeiro exemplo aí, no final da segunda fase, seria 13 anos e 9 meses. Vamos para o exemplo de número 2, que era o crime de sequestro. A pena de 1 a 3, quanto que ficou a pena na primeira fase? Lembra lá no nosso exemplo anterior, a pena ficou no mínimo 1 ano, né? 1 ano ou 12 meses. 1 ano e 12 meses. A pena já ficou no mínimo. Beleza.
Então, qual foi a pena base? 1 ano e 12 meses. Agora, o que eu preciso saber? Calcular quanto vai valer cada agravante e cada atenuante nesse crime. Como é que eu faço, então? 1/6 de 12 meses. 1/6 de 12 meses, ou 1/6 de 1 ano, né? Então, eu vou colocar aqui 12 meses divididos por 6. 12 dividido por 6 é igual a 2 meses. Então, cada agravante e cada atenuante, nesse caso, valerá 2 meses, nesse segundo exemplo. Vamos supor que o juiz estudou o processo, avaliou o processo e não encontrou nenhuma circunstância agravante. E encontrou apenas uma circunstância atenuante. Então, vamos fazer a continha. Como que eu vou calcular as agravantes? 12 meses, que é a pena base, mais... Quantas agravantes tem? Nenhuma. 12 mais 0, quanto é que é? 12 mais 0 é igual a 12 meses. Não tem agravante, não vai piorar. E as atenuantes? Quantas atenuantes são? Uma atenuante. Então, eu colocaria aqui, como que eu calcularia a minha atenuante? 12 meses... menos, quanto vale cada atenuante? 2 meses. 2 meses. Igual a 10 meses. Essa aqui seria a minha pena na segunda fase de dosimetria. Agora, vocês se lembram que na primeira fase, a pena base não pode ficar nem abaixo do mínimo nem acima do máximo. A pena base na primeira fase, por força do artigo 59, inciso 2, tem que ficar dentro dos limites. E os limites são, nesse crime aqui, de 1 a 3. Então, lá na primeira fase, a pena nunca poderia ficar abaixo de 1 e nunca poderia ficar acima de 3. E aqui na segunda fase, eu tenho algum artigo que me fala isso? Não, não tem nenhum artigo. Contudo, existe uma súmula. Súmula 231 do STJ. Essa súmula diz que na segunda fase de dosimetria da pena, a pena não pode ser atenuada abaixo do mínimo. Portanto, por força dessa súmula, eu não poderia atenuar esses 2 meses. Eu não concordo com essa súmula, porém ela é súmula do STJ, é posicionamento dominante. Eu já vi juízes que não concordam com ela também, mas o posicionamento dominante do STJ é esse. Então, apesar do cara ter direito a uma atenuação de 2 meses, por causa dessa súmula, como a pena base dele já havia ficado no mínimo, eu não posso atenuar essa pena abaixo do mínimo. Então, infelizmente, eu esqueceria esses 10 meses e a pena base dele continuaria em 1 ano, né? 1 ano. Ou 12 meses. Por força dessa súmula 231 do STJ. Tá ok? Vamos lá então para o nosso terceiro exemplo. Então esse aqui, na segunda fase de dosimetria da pena, a pena ficaria ainda em 1 ano. No primeiro exemplo, a pena ficaria em 13 anos e 9 meses. Vamos aí para o nosso terceiro exemplo então. Nosso terceiro exemplo, nós estamos falando aí do 129, parágrafo 3º, lesão corporal seguida de morte. Qual que foi a nossa pena base? A pena, o resultado da primeira fase? 8 anos. 8 anos ou, para converter em meses, né? 96 meses. Beleza. 8 anos ou 96 meses. Vamos supor que o juiz avaliou o processo e ele encontrou, nesse processo, uma agravante e uma atenuante. Tem uma de cada. Só que aqui, vamos apimentar aí, vamos botar uma circunstância um pouco diferente. O juiz, ao avaliar essas circunstâncias agravantes, ele entendeu que essa atenuante era uma atenuante preponderante. Quais são as preponderantes? São aquelas que se referem a motivos, personalidade e reincidência. E a agravante, ele entendeu que não era preponderante. Não preponderante. Então eu tenho uma circunstância agravante e uma circunstância atenuante. Uma delas é preponderante, a outra não é preponderante.
Nesse caso aqui, o artigo 67 do Código Penal, ele me diz que quando houver concurso entre circunstâncias agravantes e atenuantes, se houver uma preponderante e uma não preponderante, a preponderante tem que valer mais do que a não preponderante. Contudo, o máximo que eu posso ter de agravamento de pena é 1/6, segundo a posição majoritária da jurisprudência. Não posso agravar acima de 1/6. Então, como é que eu faria se eu tenho uma preponderante que deve valer mais do que a não preponderante, mas a preponderante não pode valer mais que 1/6? A jurisprudência falou o seguinte, ó, nesse caso, quando houver concurso de circunstâncias preponderantes com não preponderantes, a jurisprudência diz o seguinte: a preponderante valerá 1/6. E a não preponderante deverá valer metade disso, ou seja, 1/12. Essa é a posição majoritária, essa que nós vamos adotar para os nossos cálculos, tá? Então, a circunstância preponderante valeria 1/6, enquanto a não preponderante valeria 1/12. Se eu tivesse duas não preponderantes, as duas valeriam 1/6. Se eu tivesse duas preponderantes, as duas valeriam 1/6. Agora, como eu tenho uma preponderante e uma não preponderante, por causa do artigo 67, a jurisprudência entende que a preponderante deve valer 1/6 e a não preponderante 1/12. Então vamos calcular aqui quanto que valeria a circunstância preponderante. Então quantos meses eu tenho aqui? 96. Então a preponderante seria 1/6 de 96 meses. Como é que eu chegaria a esse cálculo aqui então? 96 meses dividido por 6. 96 dividido por 6, quanto é que dá? 16 meses. 16 meses, convertendo em ano, dá 1 ano e 4 meses. E a não preponderante? 1/12. Então eu tenho que tirar aqui quanto que é 1/12 de 96 meses. Então eu ponho aqui 96 dividido por 12. Quanto é que é 96 dividido por 12? 96 meses. 8 meses. Então, a circunstância, nesse caso, preponderante valerá 16 meses e a não preponderante metade disso, 8 meses. Isso só vai acontecer quando eu houver, ao mesmo tempo, uma circunstância de um lado preponderante e uma de outro não preponderante. Nesse caso, eu tenho uma agravante não preponderante e uma atenuante preponderante. Poderia ser o inverso, não tem problema. Quais são as preponderantes mesmo? Aquelas que se referem a motivos, personalidade do agente e reincidência. Vamos calcular então? Vamos calcular primeiro a agravante. A agravante é a não preponderante ou preponderante? A agravante é a não preponderante. Então, como é que eu faria aqui, né? Então, a agravante é não preponderante. Só para... Quanto que vale cada não preponderante? A não preponderante vale 8 meses. Então, eu vou pegar 96 meses mais 8 meses, que é o que vale a não preponderante. 96 mais 8. Quantos meses dá isso? 104 meses. 104 meses, ou equivalente a 8 anos e 8 meses. E agora, então, vamos calcular a atenuante. Essa atenuante, ela é preponderante. Quanto que vale cada circunstância preponderante? 16 meses. Então, como é que eu faria a conta aqui? Eu pego o resultado da fase anterior aqui, do agravamento, 104 meses, menos uma circunstância atenuante preponderante. Quanto que vale a preponderante? 16 meses. 16 meses. Então, como é que eu faria essa conta? 104 meses menos 16 meses. Qual que seria o meu resultado? 88 meses. Se eu quisesse fazer em anos, aqui dá, né? Quanto que é
a minha pena anterior em anos, 8 anos e 8 meses, menos, quanto que vale aqui? 16 meses é igual a 1 ano e 4 meses, menos 1 ano e 4 meses. Então, 8 menos 4, 4, 8 menos 1, 7. 7 anos e 4 meses. Então, essa aqui, no meu terceiro exemplo, seria a minha pena no final da segunda fase de dosimetria. Então, eu teria aí, na primeira fase de dosimetria, o resultado 16 anos e 6 meses, 1 ano e 8 anos. Na segunda fase, com as agravantes e as atenuantes, 13 anos e 9 meses para um, 1 ano para o outro e 7 anos e 4 meses para o outro. Agora vamos lá encerrar esse vídeo, já vamos gravar o terceiro vídeo, que é da terceira fase de dosimetria da pena.